federais do Brasil, excelentíssimo senhor Paulo Luiz Smith, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, prezados servidores do Superior Tribunal de Justiça, prezados concursados aprovados pelo Superior Tribunal de Justiça. Que Deus me ilumine e permita que eu possa contribuir para manter esta casa, sejam quais forem as circunstâncias, como abrigo para quantos lhe batam a porta à procura de justiça e pedindo lhes sejam assegurados os direitos impostergáveis dos cidadãos. Com essas palavras, o ministro Armando Hollenberg, meu pai, encerrou seu discurso de posse como presidente do Tribunal Federal de Recursos em 1971. Eis porque minha relação com o STJ começou ainda na infância, dentro da minha própria casa, o que faz dessa sessão comemorativa um momento especial para mim, misto de orgulho e saudade. Em 1963, quando eu tinha apenas 4 anos de idade, meu pai, Armando Hollenberg, foi nomeado pelo presidente João Goulart para o cargo de ministro do Tribunal Federal de Recursos, instituição da qual descende o Superior Tribunal de Justiça. Desde os primeiros passos de sua formação em Sergipe, a terra natal, até se transferir para Brasília com toda a família para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, meu pai já era parlamentar, meu pai foi exemplo de crença na cidadania, na justiça e na democracia. São muitos os momentos em que ele pôde reafirmar os valores nos quais, em sua opinião, também deveria estar pautada a justiça. Foi assim, por exemplo, em um episódio de 1964, ocorrido logo após o golpe militar, diante da proposta de que o tribunal desse um voto de louvor ao novo governo, meu pai se manifestou abertamente pela democracia, rejeitando a ideia daquela homenagem. E ele estava certo. Pouco tempo depois daquela sessão, o regime cassou os direitos políticos do ministro Aguiar Dias. O tribunal viveu momentos de incerteza e de tensão, com tentativas constantes de calar a voz dos magistrados. Meu pai nos contava que ele mesmo esteve à beira da cassação. Foi preservado pelo então ministro da Justiça, Milton Campos, que ao deparar com o nome de Hollenberg em uma lista de ministros rejeitados pelo regime, disse: "Esse eu não caço. Eu o conheço muito bem. É um homem de integridade inabalável." A convicção de Milton Campos surgiu quando ele conviveu com meu pai, que estudou Direito em Belo Horizonte e militou no movimento estudantil. Infelizmente, outros ministros e outros personagens tão íntegros como meu pai não tiveram a mesma chance de se relacionar com Milton Campos e foram cassados injustamente. Esse desconforto que levou ao ministro Milton Campos, um homem moderado, a se demitir, pois discordava do ato institucional número 2. Em abril de 1989, quando foi instalado o Superior Tribunal de Justiça, Armando Hollenberg era o decano da Corte. Em função disso, presidiu a sessão inaugural do Superior Tribunal de Justiça e foi eleito presidente da primeira turma. Permaneceu no tribunal até dezembro de 1990, quando se aposentou. Tive a honra de falar em nome da família, uma homenagem prestada no Superior Tribunal de Justiça ao meu pai, poucos dias depois. É com a presença viva dessas memórias que presto aqui minha homenagem ao Superior Tribunal de Justiça por estes 25 anos de existência. Ao participar dessa celebração, reconhecemos que a Constituição de 1988 teve como seu mérito principal o fortalecimento da cidadania. Ao propor a criação do STJ, a partir da mobilização dos magistrados, os constituintes garantiram aos brasileiros
o direito de ver atendidos adequadamente as suas demandas judiciais. Porque essa foi a consequência daquela decisão histórica, desafogar os tribunais superiores que perdiam a capacidade de dar resposta adequada à população pelo acúmulo de processos. O Superior Tribunal de Justiça tem exercido de forma exemplar sua tarefa de uniformizar a jurisprudência infraconstitucional. Quando decide a solução adequada para as controvérsias no âmbito das justiças federal e estadual, o STJ contribui para a harmonia do sistema, proporcionando aos cidadãos o acesso à justiça. Não são poucas as decisões do Superior Tribunal de Justiça que têm repercussão significativa na vida dos brasileiros. Poderia citar 2 súmulas que regularam as relações de consumo no país, garantindo proteção à parte mais fragilizada, o consumidor. Refiro-me às súmulas 297 e 469, que estabeleceram ser o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras e aos contratos dos planos de saúde. Também foi do STJ a decisão de impedir a penhora de um único imóvel residencial do devedor que esteja alugado e cuja renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia de sua família. Poderia citar ainda a súmula que desobriga o mutuário do sistema financeiro de habitação de contratar seguro com a companhia indicada pela instituição financeira. E poderia aqui me alongar e citar várias outras súmulas. Vejam, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, senhoras e senhores parlamentares, que todos esses exemplos remetem a decisões de impacto real no cotidiano das pessoas, de alto valor social. Assim, tem sido marcada a história do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Meu desejo sincero é que o STJ continue a ser relevante para o brasileiro comum, aquele que vê na justiça o refúgio contra a negação do direito. Essa é a perspectiva que me foi ensinada pelo ministro Armando Hollenberg. Muito obrigado.